Olá, estamos aqui no estúdio do Globo Business Center em parceria com a Playhack em Curitiba, no Centro Cívico. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, temos um novo convidado. Siga o nosso canal, dê o seu like e siga o nosso perfil também no Instagram. Hoje, nossa convidada é Brenda Greca Toledo, cujo perfil profissional é muito interessante. A sua formação é em neurociência, educação, desenvolvimento infantil. Ela fala inglês e fez um intercâmbio no Egito e Turquia, é isso mesmo? É isso mesmo. São países diferentes, né? Mas foi Muito isso mesmo. diferente. Então, Brenda, você pode falar um pouquinho sobre você? Soube também que você é presidente do Grupo Escoteiro. Isso já faz 6 anos. Eu até fui reeleita agora, no último sábado, que eu sou presidente ali no Grupo Escoteiro Universitário, fazendo trabalho voluntário, né? Com as crianças e jovens. Sou formada em administração também, tenho essa pós em neurociência, e por isso que hoje eu trabalho com as crianças com essa parte de educação financeira infantil. Pois é, nós soubemos que você tem um livro, uma edição. Olha só, gente, olha que coisa mais linda. Esse é um dos motivos que nós chamamos a Brenda aqui para o nosso programa. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que te inspirou a escrever esse livro? Então, mesmo eu sendo, né, trabalhando muito em marketing digital na época, eu via nas pessoas essa necessidade da educação financeira, né, que é uma das áreas de administração também, mas eu via que muitos amigos meus, mesmo sendo adultos e até pessoas mais velhas, tinham problemas com as finanças. E aí, tudo que a gente aprende quando é criança é mais fácil e a gente leva para a vida. Então, eu fui estudar um pouquinho sobre educação financeira na área infantil, né? Nessa faixa etária ali, onde a criança ainda vai aprender brincando, vai aprender se divertindo, vai criar uma formação, né, uma mentalidade financeira, assim, para a vida. Então, foi aí que eu comecei a escrever o livro, né? A criar esse projeto também no canal do YouTube. Até foi no momento de pandemia, então a gente não tinha muito como se comunicar com as pessoas. Eu fiz o canal do YouTube e acabei dando aulas dinâmicas, então foi um projeto super legal e que já faz, esse mês vai fazer 5 anos já que eu tô 5 anos que você já criou com a Beca, que é a minha Beca. personagem. É isso que eu ia te perguntar, de onde surgiu essa inspiração da Beca? Então, eu queria uma menininha aventureira, que fosse aprender com todo mundo, que pudesse ter a idade ali de 6 a 10 anos, e que ela pudesse, em todos os livros, porque a intenção é ter uma coleção, né? Esse é o primeiro, mas em todos os livros onde a criança se coloca numa posição de aprendiz, né? Então a gente sabe que a criança ela quer toda hora saber, sabe tudo, quer falar e tudo mais, mas ela pode também aprender com os mais velhos, com os amigos da mesma idade, para poder, né, prosperar na vida, enfim. E aí a Beca foi a personagem principal, mas ela tem também o Guga, que é o menininho ali, que é o amigo dela, e aí eles fazem uma duplinha durante o livro. É uma duplinha, então. Que interessante. E me diga uma coisa, hoje você está desenvolvendo, você me disse que você tem um projeto junto à Planejadim. Uhum. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Sim, a Planejadinha, ela é uma empresa de educação financeira, então foi muito legal que eu pude fazer minha transição de carreira e ficar mais focada em educação financeira junto com a equipe que tem o mesmo propósito. Então, hoje eu trabalho com eles também nessa parte de educação financeira e a gente está até desenvolvendo aí uma novidade que vai ser lançada esse ano, que é uma plataforma de educação financeira infantil online. Então, serão aulas, conteúdos, animações, talvez até uma gamificação para a criança poder ir brincando, aprendendo e se divertindo. E ela já está disponível ou ela está em processo de criação? Tá no forninho. Tá no forninho. Tá no forninho. E já temos uma previsão de quando isso vai estar ao ar? Provavelmente perto do mês das crianças, que é outubro. Ah, em outubro já? Olha lá. Então, vamos colocar na nossa agenda aí. Em outubro, teremos novidades na Planejadim. Então, esse da Planejadim vai ser no teu canal também ou vai ser em outro canal? Como que as pessoas vão saber disso para acompanhar lá em outubro? Eu divulgo também no meu canal, né? Beca.finanças, que é o Instagram. E tem o da Planejadim, que é só @planejadim. Então, a gente vai divulgar nos 2 lugares ali, porque eu que vou dar as aulas, vou fazer ali a videoaula para as crianças, então vai ser bem legal.
Legal. E como foi o processo de criação do seu livro? Então, na verdade, assim, foi uma inspiração mesmo de poder ensinar a educação financeira de uma forma mais leve. Só que como chegar nas casas das pessoas, onde há um conteúdo super difícil para os adultos, né? Um conteúdo que muitas vezes nem o adulto consegue aplicar na sua vida. Então, como fazer com que a criança desperte, incentive a família? E aí, foi até uma ideia do meu pai, né? Ah, você pode criar um livro. Eu falei, eu, escritor? Acho que não. Aí ele, não, vamos fazer, não sei o quê. E aí, na mesma semana, eu sentei lá, escrevi um livrinho e foi muito legal, porque a gente conseguiu entrar em várias famílias do Brasil. E as crianças mesmo, elas incentivam os pais a fazer essa atividade, porque o livro é muito prático. Então, a criança mesmo coloca os pais com a mão na massa também e conseguem fazer esse projeto ser Que eles realizado. também, é aquilo que a gente chama de acupuntura social, né? Eles que fazem esse incentivo. E até teve um caso, eu apresentei primeiro o meu projeto lá no grupo escoteiro. Então, foi o meu teste ali com as crianças para ver se, mesmo sem o livro, conseguiriam aplicar esse conteúdo. Porque uma coisa é a gente achar que a criança vai saber fazer, outra coisa é a gente conseguir botar a mão na massa e fazer. Então, as crianças foram bem ativas, assim, eles adoraram. E teve até uma família que começou a fazer alfajor, conseguiu uma encomenda. Aí o Lobinho, ele pediu pro irmão fazer junto com ele, pagava um salarinho. Aí depois conseguiram fazer ser uma renda familiar, né? Então isso é muito legal também. Então, através do seu livro, você conseguiu mudar essa família que começou a criar um negócio deles mesmo, a família inteira. E eu sempre recebo depoimentos das crianças, isso. é muito legal. Eles me mandam fotos comprando bicicleta, um monte de coisa. O patins é o que eles mais mandam, porque ao livro a Beca compra um patins. Então acaba que muita gente tira foto com patins, patinando na rua. É bem bonitinho. Criancinha vendendo salgado, doce. E aí, porque eu incentivo o empreendedorismo também, porque a gente sabe que nessa época, né, do Brasil, não é toda criança que tá recebendo mesada, né? Então, eles mesmos começam a ter essa inspiração aí. E me diga uma coisa, quais são os maiores desafios que você encontra ao ensinar finanças nessa faixa etária? Qual é o maior desafio? O maior desafio é o apoio familiar mesmo. É o apoio da família para entender que é uma necessidade ensinar educação financeira quando é criança. Porque tem muitos adultos que ainda não entendem a real necessidade de aprender educação financeira. Então, muita gente fala, o dinheiro não é assunto de criança, então eu não vou ensinar. E aí acaba se tornando um adulto que não tem muita consciência financeira, acaba gastando demais. Porque a educação financeira não é ser mão de vaca, né? Que a gente tem muito essa percepção. Vou guardar só para o futuro, vou deixar de viver. E não é isso. É a gente poder viver bem e planejar o seu futuro para realizar um sonho, para ter uma casa própria, um carro, o que for, uma faculdade, uma aposentadoria, independente do objetivo de vida da pessoa. Então, ela poder viver bem, mas pensando também no seu futuro. E eu acho que hoje a maior dificuldade é os pais entenderem que se eles tivessem tido educação financeira antes, a vida deles poderia ter sido diferente. É verdade, é verdade. E me diga uma coisa, é possível reprogramar o cérebro do adulto para mudar as crenças financeiras? É possível. É difícil, precisa de muita vontade, mas é possível. Porque o nosso cérebro, ele tem a tal da neuroplasticidade, que é quando você vai moldando e aprendendo coisas novas. Então, o nosso cérebro, ele tá sempre em construção. Só que a gente fala que é importante lá na infância, porque o nosso cérebro, até 5, 6 anos, é onde ele toma 80% da sua base de formação cerebral. Então, por isso que quando a gente aprende a andar de bicicleta, até hoje a gente pega uma bicicleta e sai andando. Então, tudo que a gente aprende lá na infância, a gente consegue criar uma base onde a gente vai conseguir sempre voltar para o nosso eixo. Qualquer desvio que a gente tenha, a gente volta. Então, quando a gente é adulto, a gente tem muitas crenças limitantes, muitas coisas que os nossos pais falam, que fica como
trauminhas na nossa cabeça, já tem até pessoas que caíram em golpes, que já criaram empresas e fecharam, pessoas que tiveram problemas financeiros. Então, a reprogramação, ela é muito importante para você entender, como se fosse uma terapia. A gente tem que entender o que causou aquilo, o que nos faz ficar engessados, a ponto de conseguir ir desmembrando, desembolando esses nós, para a gente poder parar e seguir, ter uma vida melhor daqui em diante. E como que você adapta o teu conteúdo para manter as crianças interessadas e engajadas? Então, aí a educação financeira ela acaba sendo um pouco diferente. A gente não lida com planilha, tabela, não é dinheiro, é comportamento. Então, a gente lida com a parte mais educacional, lúdica, porque tudo eles têm que aprender a fazer alguma coisa, uma dinâmica, então a aula ela tem que ser mais atrativa, não tem jeito. Então até lá no meu YouTube a gente fez um coração, por exemplo, de dobradura. Enquanto eu fui fazendo uma dobradura de coração, eu fui falando a diferença de preço e de valor. E aí a criança ela vai olhando, vai fazendo e vai ouvindo e aprendendo. Então é diferente de ter uma aula como se fosse uma escola. Né? Então, a gente acaba levando esse conteúdo de uma forma diferente para poder realmente ensinar a criança fazendo alguma coisa lúdica mesmo, uma brincadeira. Interessante. E você tem uma experiência ou uma história marcante quando você ensinou uma criança sobre finanças que você possa compartilhar? Então, aquela que eu até comentei foi uma que eu sempre falo, porque eu acho muito legal. Lá no escoteiro, quando eu fiz o YouTube, era pandemia, a gente não estava tendo aula presencial, eu ensinei a fazer cookies. Eu fui no mercado, comprei os ingredientes, fiz a diferença dos preços, do que era maior custo-benefício, essas coisas. E aí eu ensinei a fazer a receita do cookie. Aí quando eu voltei lá pro escoteiro, tinha um monte de gente vendendo cookies. Ai, que legal. Então é muito legal também, porque as crianças olham e praticam. Então a gente vê que realmente está fazendo a diferença. E além do teu livro infantil, você tem outras formas de atuação na área? Sim, então através da Planejadin também, a gente faz mentorias de educação financeira para adultos, para jovens, né? A gente atua muito nas empresas, porque a educação financeira ela está entrando como um benefício corporativo. Então, assim como tem um plano de saúde, tem um vale-refeição, tem ajuda de custo em outros serviços, a educação financeira ela também está entrando para ajudar os colaboradores, porque ajuda na produtividade das pessoas dentro da empresa. Porque quando a gente está com problema financeiro, você não trabalha direito. Não trabalha. A gente fica com isso na cabeça, a gente fica ali pensando nisso no horário comercial. Então, as empresas entrarem com esse benefício acaba ajudando muito também na produtividade, no engajamento da equipe, diminui as saídas e as entradas de funcionário, porque às vezes a pessoa sai do emprego para ganhar R$200 a mais, ou para receber uma rescisão. Então, acaba que a educação financeira ela consegue transformar a vida dos colaboradores e, consequentemente, das empresas. Então, você não trata só da educação financeira de crianças. O teu projeto é muito mais amplo. Então, ele é para adulto também, você já está dentro de empresas mesmo, trabalhando isso. Sim, até mês passado a gente foi lá no Hard Rock Café, fiz uma palestra falando sobre essa parte de neurofinanças, né? Então, para os colaboradores, a gente faz palestra, a gente faz os treinamentos. Então, é bacana porque a gente consegue entrar, né, na empresa, consegue mudar a vida das pessoas ali mesmo, onde elas estão inseridas, ajudar, né, os gestores a entender o melhor caminho para também auxiliar. Então, a gente oferece uma plataforma online, onde a pessoa pode estudar no tempo que ela tiver, em casa, no trabalho, no celular, e aí ela pode ir estudando e fazendo seus diagnósticos, né, sua análise, e lá ela também pode acessar a mentoria, ter um canal mais personalizado também. Isso já está Já ativo? está. Uhum, já está ativo. E aonde que essas pessoas que estão nos assistindo, elas conseguem entrar em contato, vamos supor, um adulto, não uma criança. A criança a gente já sabe, né? É no YouTube, @BecaFinanças, né? Sim. E o adulto, aonde que ele consegue esse material para acessar contigo ou marcar uma palestra?
na sua empresa? Então, pode ser junto com a Beca Finanças, porque eu trabalho em parceria com a Planejadim, ou direto com a Planejadim, fazer esse acesso à plataforma. A gente tem ali no link do perfil também um link que vai para essa plataforma online, onde pode ter acesso a essas videoaulas. Ah, entendi. Perfeito, então. E quais são os seus próximos passos? Já tem algo planejado? Então, dei um spoiler no começo ali, mas a ideia é justamente lançar esse ano essa plataforma online para crianças. Então, é um projeto que a gente está focada aí 100%, porque é algo diferente, porque a gente precisa tirar as crianças da tela, mas ao mesmo tempo elas estão nas telas. Então, a gente precisa usar esse momento das telas para algo produtivo. Então, a gente vai transformar isso numa grande brincadeira, fazer uma gamificação que está em alta, né? Você ir brincando, respondendo e tendo moedinhas e saber usar essas moedinhas para conseguir suas recompensas. Então, a gente está focado 100% nisso agora para lançar o quanto antes. Maravilha! E me diga uma coisa, você teria interesse em deixar, de repente, algum livrinho aqui com o nosso escritório? O que você poderia fazer para que essas pessoas que estão nos assistindo tenham acesso para conhecer o teu material? Então, até tem um embaladinho aqui, ó. Posso pegar? Claro! Que é para você, Paty. E aqui tem um caderno de atividades. Então, a criança, ela aprende, né, de forma lúdica, todos os conhecimentos e tudo mais. E depois ela tem um caderninho aqui onde ela pode brincar, colorir, fazer palavras cruzadas, caça-palavra. Então, é bem bacana porque acaba reforçando o que ela acabou de aprender, né? E até no final do livro, você tá com um aberto aqui, vou pegar. A gente tem um lugar onde ela pode desenhar o sonho dela. Então, quando a gente fala com a adulta, a gente fala sobre metas. Mas quando a gente fala com criança, a gente trabalha os sonhos. Então, muitas vezes o adulto deixa de sonhar, mas a criança, ela tem um monte de sonho. Então, a gente tem que até lembrar um pouquinho dos nossos sonhos de criança pra gente ver se pega alguns, né? Então, esse vai ser aqui, nosso aqui? Sim, presente. Olá, pessoal. Então, para quem quiser conhecer o material, aqui no Centro Cívico, no Glo Business Center, vocês poderão ter acesso a esse livro que vai ficar conosco. Muito bem. E, Brenda, me diga uma coisa. Olha que legal. Que linda. Nossa, muito legal, muito bonito. O teu projeto é maravilhoso. Eu sou tua fã já há muito tempo, você sabe disso, né? Tanto é que você foi escolhida para vir aqui fazer o nosso podcast. Então, assim, eu quero te agradecer, eu quero perguntar para você se você quer deixar alguma mensagem para as pessoas, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui no tema. Ai, Paty, acho que é isso. Eu fico muito feliz por você ter me convidado. Eu sei que esse conhecimento aí é uma coisa que, às vezes, por mais que agora a gente já tá vendo muito mais, né, falar sobre isso nas escolas e tudo mais, é um conhecimento que a gente ainda precisa incentivar mais, a gente precisa falar disso, finanças não pode ser um tabu, a gente precisa, sim, falar sobre dinheiro, tanto mulheres quanto crianças, e poderia né? ser uma matéria também na escola, né? A gente vê tantas matérias, às vezes até meio que desnecessárias, né? Não vou julgar aqui, mas parece, né? Mas, assim, é uma matéria que poderia ser incorporada ao currículo escolar, né? Sim. Você já tem alguma perspectiva, Esse talvez fosse o seu sonho? Quem sabe? Ela entrou em vigor, a educação financeira, ela tá nas escolas. A única dificuldade que eu vejo das escolas é realmente não ter tantos educadores financeiros a ponto de conseguir ensinar a educação financeira com essa parte comportamental. Hoje ela entra como matemática e ela não é um simples cálculo. O dinheiro, ele não é o cálculo. O nosso problema financeiro, ele é totalmente comportamental. Ele tá lá na nossa base psicológica, nas nossas crenças, no que a gente acredita, no que a gente aprendeu, no que a gente ouviu. Ela não tá ali em saber somar e saber dar troco e saber parcelar. Ela tá no nosso comportamento, na nossa falta de autocontrole, a gente querer uma coisa muito imediata, ao invés da gente guardar aquilo para algo que é muito maior. E isso tudo é emoção. Então, a gente precisa realmente entender as nossas emoções para a gente conseguir mudar a nossa perspectiva e a nossa relação com o dinheiro. É isso aí. Então, pessoal, estamos aqui no final de mais um podcast da Paty com a Brenda Greca Toledo. Aqui embaixo você está vendo o
Instagram dela, onde você pode acessar o conteúdo. Agradeço a sua participação, muito obrigada e até a próxima. Tchau! Opa, peraí, só um minutinho, tem mais uma coisa que eu quero passar para vocês. Se inscrevam no nosso canal, dê o seu like. Se você quiser ser entrevistada ou conhece alguém que tenha um projeto interessante para a gente fazer cada vez mais esse jornalismo positivo, fale conosco no nosso Instagram também. Até mais!